Bom, irmãos, vamos retomar aqui o nosso estudo, né? Nós estamos no terceiro encontro desse estudo em Efésios, né? Da carta de Paulo aos Efésios, muito focados nesses últimos três estudos em nos aprofundarmos na compreensão do mistério do Senhor, né? Do Senhor Jesus, que foi revelado a Paulo, e do ministério que foi iniciado ali então por Paulo para até então a nossa geração do que nós estamos vivendo hoje, né? Então lá atrás, no primeiro encontro, nós iniciamos falando um pouco sobre o mistério que tinha sido revelado, né? Então, lembrando, o mistério revelado aos gentios, que os gentios são cordeiros da promessa feita lá a Abraão, lá atrás, nos primórdios, em toda a construção, né, da retomada do relacionamento de Deus com o homem. A salvação para os gentios nunca foi segundo plano, nunca foi segundo plano, não há mérito ou desmérito em nenhum povo ou raça. É o plano de Deus, e amém por isso, né? E é a fé que nos habilita a crermos nesse Deus, a seguirmos e servirmos esse Deus e a vivermos tudo que nós estamos vivendo, né? Então, a importância da nossa fé no Senhor e todo esse plano que o Senhor tem feito para as nossas vidas, né? Então, esse foi o mistério revelado a Paulo e, então, startou o ministério de Paulo, né? E aqui nós falamos, eu vou destacar aqui os pontos que nós falamos na aula passada, que está lá em Efésios 3, eu vou ler do 10 ao 12, tá bom? Então, a palavra de Deus lá em Efésios 3, de 10 a 12, fala para nós, né? A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, e a graça que ele está falando, né? Paulo tá falando aos Efésios sobre a questão da revelação do mistério que agora se tornou ministério para Paulo e para os gentios, né? Então, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna-se conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio, né, de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele, né? Então nós fizemos aqui um resumo, né, um entendimento macro do ministério que pela fé, mediante o sacrifício de Cristo Jesus, através da igreja o plano de Deus torna-se conhecido aos gentios, né? Que é o nosso foco aqui do estudo na carta de Paulo aos Efésios. Então, dito isso, esse ministério, nós estamos vivendo esse ministério hoje, na IECI, aqui, nessa aula virtual. E nós estamos nos aprofundando em alguns contextos para fazermos uma autoavaliação de como nós estamos dentro desse ministério, do nosso papel, né, nossas responsabilidades dele, e do que precisamos estar atentos, né, tanto na parte interna nossa, quanto na nossa parte externa daquilo que fazemos. Tá? Então, na aula passada, nós falamos da fé e do espiritual como uma questão interna, e a fé no sentido daquilo que eu creio, né? Não é o que eu gosto, não é o que eu curto, não é que eu faço isso porque eu acho legal, eu creio naquilo que eu faço, é a fé na palavra de Deus, né? E o espiritual, eu procuro conhecer a palavra, eu procuro estudar a palavra, eu procuro aprender essa palavra, né? A palavra, a pregação de hoje do pastor Samuel foi muito, muito especial e linkou muito com isso, né? Às vezes a gente, não, mas o pastor Samuel me falou isso, o Bruno me falou aquilo, o Flávio me falou isso, e eu vou indo conforme as pessoas vão me falando. E o conhecimento, né, o relacionamento com Deus, ele é muito importante, né? Porque é uma questão individual, né? Somos todos membros do mesmo corpo. Amém. Mas é uma questão individual. Esse relacionamento com Deus é individual, né? E agora, nessa manhã, nós vamos falar um pouco sobre a natureza humana, né? E falar um pouco sobre o agir, que são questões externas que nós temos que estar atentos, porque muitas vezes a gente prego de Deus, falo de Deus tudo, mas a minha vida não condiz, não mostra isso,
né? Lembrando, todos nós somos pecadores, isso é uma luta constante, mas é muito importante estarmos atentos a algumas situações, a algumas coisas, porque é muito importante eu pedir perdão, é muito importante eu dar um bom testemunho, porque senão o que eu falo, né, o que sai da minha boca não é o que eu mostro na minha vida, e isso é muito perigoso, irmãos, tá bom? Então, nessa manhã nós vamos nos aprofundar aqui na natureza humana e no agir, tá? E vamos falar um pouco mais sobre essa questão do nosso relacionamento com Deus e do nosso agir no ministério aos gentios, tá bom? Agora eu queria separar 2 minutinhos, tá? Um tempo bem rápido aí, para que vocês fechem os seus olhos e conversem com Deus, né? Pergunta para Deus como é que está o seu relacionamento com Ele, como é que Ele está vendo o seu ministério, se tem agradado Ele ou não. Tem esse momento íntimo com Deus para que a gente possa estar agora focado em alguns pontos que são importantes a gente refletir sobre, tá? E às vezes isso pode machucar, pode doer, pode incomodar, e tudo bem. O importante aqui não é a gente apontar problemas, mas sim a gente conhecer mais o que está acontecendo com a gente e, mediante a isso, pedimos orientação, sabedoria a Deus e aos nossos irmãos quando a gente precisar de ajuda, tá bom? Então, 2 minutinhos, irmãos, eu vou pedir para vocês orarem nesse momento, conversarem com Deus. Se vocês estiverem acompanhados aí, podem orarem juntos, tá bom? Se não, pode ser individual, mas como está o seu relacionamento com Deus, né? E como Deus tem visto o seu ministério aqui na IECI no ano de 2021, tá bom? 2 minutinhos, irmãos. Bom, retomando aqui, irmãos, quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, nós vemos que Paulo tem uma preocupação muito grande com os Efésios na questão do caminhar deles, na questão de como eles estão, na questão do indivíduo deles, né? E isso é muito importante para isso aí hoje, né? Como nós estamos vendo. Então, trazendo essa aplicação para a nossa vivência, nós vamos nos aprofundar um pouco agora sobre a nossa natureza e os cuidados que nós precisamos estar atentos, né? E refletir um pouco sobre isso, tá bom? Então, eu vou pedir para um irmão ler, aqui, está aqui na tela, mas pode ficar à vontade em abrir a sua Bíblia até, Romanos 7, 18 e 19. Alguém poderia, por favor, ler esse trecho para nós? Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. É esse que continuo fazendo. Obrigado, meu irmão. Então, aqui, nós estamos falando um pouco, aqui é Paulo falando aos romanos, né? Um pouco de como ele se vê, né? De como ele está se sentindo ali naquele específico momento sobre a jornada dele, né? E aqui nós vamos passar sobre alguns tópicos importantes para fazer uma autorreflexão interna, né? Dentro da gente. Então, o pecado habita no homem, né? A palavra de Deus fala que o homem é pecador, né? Nós somos pecadores. Mediante a Cristo Jesus, nós temos acesso à salvação e a seguirmos o caminho do Senhor, mas a luta com a carne, ela continua, né? E aí, eu queria trazer alguns tópicos aqui para a gente refletir sobre, né? O primeiro deles é o egoísmo, né, irmãos? E o egoísmo, ele é muito importante de fazer uma reflexão, porque muitas vezes ele acaba não sendo muito conhecido, né? E é importante estarmos atentos, né? Eu vou fazer alguns exemplos, e aí quem quiser trazer alguma coisa pode me interromper a hora que quiser fazer um complemento, trazer alguma situação, fica à vontade, tá, irmãos? Mas o egoísmo ele é muito importante dentro de todo o nosso ministério, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho, dentro da onde eu estiver, né? Dentro da minha casa, por exemplo, no sentido de que eu não tenho tempo para minha família, eu não consigo sentar com a minha família, eu não consigo ler uma palavra com a minha família, eu não consigo estar presente com a minha família. Por quê? Porque eu preciso ver minhas coisas, porque eu trabalhei muito, porque eu estou cansado, porque eu. Cada vez mais a gente vê a sociedade pregando o eu, né? E isso mostra, ou individualiza muitas pessoas no eu como centro, né? E aí cada vez mais eu me preocupo menos com meu filho, com a minha esposa, com meu esposo, com as pessoas que eu tenho uma responsabilidade, com a minha igreja, com o meu ministério. Eu não me preocupo com isso porque,
cara, eu tô cansado, eu tô triste, eu tô num momento difícil. Eu, né? Outro aspecto importante, ira, né? A ira, puxa, a gente fica nervoso, a gente fica bravo, a gente grita, a gente explode. Qual é o meu testemunho? O que que eu estou fazendo ali, né? Eu estou indo, estou pregando, estou falando da palavra de Deus, né? Poxa, eu vou e fiz o videozinho que a igreja está pedindo, eu vou, mando mensagem para os meus irmãos e tudo, só que dentro de casa eu fico brigando, eu estou estressado, eu não consigo compreender o que está acontecendo. No meu trabalho, eu estou bravo, estou nervoso, só tem problema, estou desempregado, estou irado, porque, cara, tá chegando conta, as pessoas não me entendem, né? Como eu estou administrando isso dentro de mim? Preconceito. Puxa, uma palavra tão importante. Não tem preconceito na igreja, irmãos? Não sei, viu? Não sei. Importante a gente refletir. Às vezes eu tenho um preconceito porque a pessoa está vestida de um jeito. Às vezes eu tenho um preconceito porque a pessoa tem uma situação social, a pessoa mora num lugar XYZ, a pessoa faz isso, a pessoa faz aquilo. Eu tenho um preconceito porque eu me lido bem com aquelas pessoas específicas e menos com aquelas outras, então, né, não me envolvo tanto, né? Será que eu estou trazendo um bom testemunho? Será que isso agrada a Deus, né? Jesus mostrou algo diferente disso. Ansiedade, puxa, que palavra do momento, né? Ah, acho que nós ouvimos muito, acho que na pregação de hoje falou sobre isso, né? E nós estamos falando também há um tempo sobre essa questão, né? Do acabar a pandemia, né? O pastor Samuel falou um pouco sobre isso. Puxa, eu quero que acabe logo, eu quero que voltar como era antes, tudo. Mas como é que eu estou? Por que essa ansiedade? O que Deus está falando para mim agora, nesse momento, aí na sua vida, na sua casa, com a sua família? O que Deus está falando para você? Por que eu estou tão ansioso assim? Por que eu estou, né, incontrolável? Isso tem me afetado, isso tem me desmotivado a ler a palavra de Deus, isso tem me desmotivado a estudar, a fazer qualquer outra coisa. Eu só consigo pensar na pandemia e ver no jornal que só está acontecendo coisa ruim, né? Discórdia, né? Como eu tenho lidado com essa questão da discórdia num trabalho, em casa, na igreja. Ah, puxa, o culto é de manhã, mas eu queria muito que fosse à noite. E aí eu vou alimentando aquilo não só no meu coração, mas também com outras pessoas, né? Será que isso agrada a Deus? Ou me agrada, né? Eu estou pensando em mim, né? O que é o melhor para o plano de Deus? Ah, o culto online ou o culto presencial? Ah, eu acho que a igreja tem que voltar. Ah, eu acho que a igreja não tem que voltar. A gente vai ter todos os cenários, né? Mas o que é o melhor para a nossa comunidade? O que Deus está falando para a nossa comunidade? O que Deus está falando para a gente? Vamos conversar, vamos entender, vamos trabalhar isso juntos, né? Impaciência, olha, irmãos, impaciência. Nossa, eu não aguento mais tudo isso, né? Eu não aguento mais minha esposa que acorda todo dia, eu acordo, fico o dia inteiro do lado dela, né? Meu esposo, nossa, eu não aguento mais ele, meu Deus. Acaba logo a pandemia para a gente poder ficar um tempo distante. E olha que interessante, né? A impaciência, ela traz um monte de outras coisas que prejudicam o nosso relacionamento, né? Uma pessoa impaciente, uma pessoa que não consegue lidar com aquilo, é muito difícil para ela, né? E muitas vezes essa pessoa precisa de ajuda, a gente tem que ajudar. Mas, de novo, tá, irmãos, aqui eu estou focando naquilo que todos nós lidamos todos os dias ou todos os minutos, e isso está muito conectado no meu ministério, porque isso é a forma com que eu testemunho, né? E o meu testemunho ele é muito importante, né? Existem vários estudos que falam que falar é uma das ações, né? Mas a forma com que eu me expresso, a forma com que eu me comporto, ela fala tanto quanto, às vezes até mais, do que o que sai da minha boca, né? Então, não adianta eu sair falando de Deus se a minha vida ela não condiz com aquilo que eu estou falando, né? Isso não vai ser um bom testemunho e isso não é bom, né? Inveja, nossa, olha, o irmão lá
tá de home office, eu tenho que ir aqui todo dia lidar e trabalhar, o irmão lá tá, não sei, tá comprando não sei o quê, e era o meu sonho, eu não tenho. Sabe, o jardim do vizinho sempre é mais verde, né, do que o meu. E eu não me contento com aquilo que Deus tem me dado. Eu fico sempre falando isso. E aqui, irmãos, é importante. Normalmente, né, isso não acontece, você não vai sair falando com o irmão, com o amigo, com... Isso é o que você fala dentro da sua casa, com o seu filho no carro, né, ouvindo você, aquilo que você está falando dentro da sua casa, da sua família, dentro do seu coração, que você está alimentando. Como é que está o nosso testemunho dentro da nossa casa? Alguém queria falar alguma coisa? Legal, então vamos continuar aqui. Eu Por favor. posso falar, Bruno, mesmo sendo visitante aqui? Claro, Douglas, fica muito à vontade. Não tem Então, visitante não, meu irmão. Fica à vontade. então tá bom. Estou acompanhando as aulas com vocês aqui, né? Flávio, sempre converso com ele, mesmo eu não estando com vocês na igreja, né? Mas eu sempre tenho acompanhado as pregações, as aulas e tenho me edificado muito, né? Sobre o que você comentou aí, né? Sobre a EBD de manhã, e eu tenho me esforçado muito, né? Então, é algo assim que, tipo, tenho muito pensado, e o Flávio tem feito, me dando vários conselhos sobre essa questão, né? Precisa de manhã, porque é de noite, e, assim, eu particularmente vou contar resumir um pouquinho do que eu faço, só para a gente entender, às vezes, o esforço que a gente tem que ter para a gente realmente aprender um pouco da palavra, né? Eu, de manhã, eu acordei hoje, sem brincadeira, 10 para 5 da manhã, eu fui na Paulista, corri, voltei, fui na feira, tive que buscar meu cachorro, e aí eu fiz um monte de coisa, mas para estar aqui 9 horas, porque realmente é uma questão de compromisso, que era algo que eu não fazia antes, né? Então, aí eu sempre comecei a conversar com o Flávio e tal, e ele falava assim, meu, você tem que fazer seu esforço, assim, entendeu? Então, isso que você falou é muito interessante, e é muito bem relativo, né? Porque às vezes a gente está num momento de pandemia e muitas vezes a gente não dá valor para isso, né? Às vezes, muitas vezes a gente fala, vamos EBD hoje e tal, e hoje é uma situação que nós estamos vivendo, né? E assim, se a gente realmente tiver vontade, querer realmente vontade de realmente aprender e quiser, não tem como, você não tem desculpa, né? Então, eu acho que é bem válido aquilo que você está falando, né? Realmente. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado pelo testemunho e pelo comentário. E é justamente esse o conceito, sabe, Douglas? A minha prioridade, né? E isso é visto por todos que estão ao meu redor. Qual que é a minha prioridade? Eu tenho um ministério, né? Ontem teve reunião do Ministério das Mulheres. Puxa, eu não fui porque eu tinha um compromisso inadiável. Poxa, era inadiável mesmo, né? Às vezes era, e não vamos entrar nesse mérito, mas a reflexão aqui é o que eu estou falando para minha família? O meu filho, a minha filha estão me observando. Se as coisas da igreja eu não priorizo, e aí eu vou e falo, não, mas Deus, puxa, Deus, olha, tem feito maravilhas na minha vida, conheça Jesus, entregue a sua vida a Jesus, mas a minha vida não fala isso, né? O que está acontecendo dentro do meu ministério, dentro da minha casa? Muito importante esse cuidado, muito importante o nosso testemunho, né? Aqui é muito foco no nosso testemunho. Isso daqui, irmãos, todos nós lidamos todos os dias, a todo minuto. É uma reunião que entra, é um ônibus, é alguém que te fecha no trânsito, é alguém que fez algo que contrário daquilo que você queria, etc, etc, etc. A gente lida com isso toda hora, né? Por isso que eu estou dando muita ênfase aqui, porque isso acontece com a gente, né? Paulo fala lá, a coisa boa que eu queria, o bom que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal, esse eu faço, né? Nós lidamos com isso. Então é importante estarmos atentos. Certa vez, numa das pregações que o pastor Alexandre pregou, ele falou, o nosso ministério, ele não pode ser algo automático, eu vou levando. Ele tem que ser algo intencional, algo planejado. A gente tem que parar e entender o que está acontecendo com a gente, refletir, conversar com Deus. É fundamental para que a gente possa dar continuidade. Bom, em frente aqui, irmãos, outro ponto, não ouvir. Puxa vida. Não, mas eu ouço. Enquanto o irmão está falando, eu já estou pensando na resposta que eu vou dar. Mas eu estou ouvindo, tudo que ele está falando. Mas eu já estou pensando, porque ele está falando e eu quero responder. Eu estou ouvindo mesmo? A minha esposa está conversando comigo, eu estou ouvindo o que ela está dizendo? Ou é melhor eu chegar e falar, amor, me dá 5 minutos aqui, eu estou terminando um raciocínio aqui, a gente já conversa. Isso é respeito. Ouvir a palavra, né? Estar aqui na escola bíblica, mas estar aqui com qualidade, não ligar e deixar rolando
E aí eu estou fazendo um monte de outra coisa, e não é eu estar fazendo um monte de outra coisa o problema, mas eu não estou ouvindo, eu não estou prestando atenção, sabe? Eu estou só a presença lá na aula, não, tá? A minha presença está dada lá, né? O ouvir é importante. O ouvir as pessoas, o ouvir o problema das pessoas, o ouvir o que o meu pastor está falando para mim, através da pregação, através de uma mensagem, é importantíssimo, é fundamental. Eu preciso ouvir. Imoralidade sexual, irmãos. Nesse momento de pandemia, tudo, não, ninguém está com contato com ninguém, tudo, mas existe um monte de outras formas da gente pecar nesse quesito. Tem que estar atentos, temos que estar atentos, temos que cuidar, temos que pedir proteção para Deus, sabedoria e orientação para que a gente possa fazer aquilo que é certo. Que eu possa respeitar minha esposa, que eu possa respeitar o meu esposo, que eu possa estar andando de acordo com a vontade da palavra de Deus, com aquilo que Deus quer que eu faça, e não com aquilo que eu quero ou justifico alguma coisa porque eu estou num momento difícil. Alguém ia falar alguma coisa? Legal. Ciúmes. Mas aquela pessoa é minha. Bruno. Né? Oi, pode falar, Flávio. Posso falar rapidinho? Por Desculpa, favor, que não estava deixando desmutar. Flávio, não estamos te ouvindo. Dá para ouvir agora? Agora voltou. Desculpa, acho que tá meio maluco aqui. Mandei uma frase aqui na mensagem, que é de um autor desconhecido, que tem muito a ver com o que você está falando, que é: prega o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Claro que aqui tem um jogo de ideias com a ênfase no testemunho, que acho que vai ao encontro do que você está falando, que o nosso testemunho, se ele for diferente do que a gente diz, isso daí ele desqualifica você. Aí é um testemunho contra as suas palavras. Por isso que a nossa vida, ela tem uma vida íntegra, uma vida integral. Você vive aquilo que você fala. Então, essa é uma preocupação que nós precisamos sempre ter, e ninguém é perfeito, ninguém atingiu, ninguém chegou lá, mas a gente tem que, como cristãos, buscar o tempo todo ter essa vida de testemunho, essa vida que bate com o que a gente fala, né? Que é o que você está falando. As pessoas estão sempre olhando e avaliando e vendo o comportamento umas das outras, né? Então, se aquilo que a gente ensina, prega, fala, confessa, pede, tem a ver com aquilo que a gente vive, né? Se o tempo, nossa, Deus é a coisa mais importante na minha vida. Tá, qual é o tempo que eu dedico para a coisa mais importante da minha vida nas minhas palavras, né? Será que eu tenho separado um tempo para estar com a igreja, para orar, para ouvir a palavra do pastor, para aprender, aprofundar na Bíblia, na escola bíblica, para ouvir a oração dos meus irmãos, os pedidos de oração e orar por esses pedidos, né? Então, eu acho que tudo isso tem a ver com a nosso testemunho, né? Obrigado, meu irmão. Perfeita colocação. E acho que, na essência, irmãos, o que a gente pode entender é o seguinte: poxa, eu tenho que falar da palavra de Deus. Eu tenho que viver. Alguém queria falar alguma coisa? Sim, sou eu, Geni. Fica à vontade, irmã. Nossa, tudo que você está falando aqui, a gente está vivendo isso aqui do lado. Mudou uma família aqui, diz que é filha de pastor, mas tem dado tanto mau testemunho, Bruno, misericórdia, sabe? Eles têm 5 filhos, os filhos ficam na rua, às vezes fala palavrão. Aí a vizinha foi chamar a atenção, né, das crianças, que são 5. Menina, ela falou um baita de um palavrão para minha vizinha, e essa minha vizinha, essa que eu tenho tentado evangelizar. Sabe, todas essas mensagens aí que já estão colocando, mesmo a do pastor, eu já mandei para ela, eu tenho feito a minha parte aqui nesse meu pedaço, sabe? Então eu fiquei tão indignada,
ela passa pela gente, não olha, não cumprimenta. Aí eu falo, gente, aí a minha vizinha falou para ela, ué, mas você não é uma evangélica? Que eu saiba, evangélica não fala palavrão. Diz que ela ficou toda meia sem graça. E se alguém ficar falando mesmo dos meus filhos, eu vou mandar, sabe? Menino de Deus. Eu falo, Senhor, a gente luta para dar bom testemunho, é o que eu sempre prezo na minha vida. Eu moro aqui há 35 anos, tenho amizade com todo mundo. Quantas vezes abri minha casa para evangelizar meus vizinhos, e agora vem alguém, menino, desse jeito. Quando você fala isso, dá a impressão que não acontece, né? Por isso que eu falei, deixa eu entrar e dar esse testemunho, que é muito triste, sabe? Eu ainda não tive chance de conversar com essa moça. Ela trabalha fora, os filhos ficam só, o pai trabalha à noite, entendeu? Mas eu gostaria que Deus me desse uma oportunidade para falar com ela. Então é só Deus mesmo. Eu faço de tudo para dar bom testemunho aqui com os meus vizinhos, na medida do possível. A gente fala da palavra de Deus e vem alguém que atrapalha, né? Me atrapalha, infelizmente. É isso aí, Bruno. Deus te abençoe. Obrigado, irmã Geni. Acho que o que você traz é muito especial e muito importante, irmãos. Tudo que nós estamos fazendo dentro da nossa casa, dentro do meu íntimo, dentro do meu lar, ninguém está vendo, né? Brigando, gritando, usando palavras erradas, tal. Mas ao mesmo tempo, do domingo eu estou lá na igreja, né? Não, Senhor Jesus, eu te sigo, eu te sirvo. Venha, conheça Jesus, tal. Qual é o seu testemunho? Cuidado, irmãos, cuidado. O testemunho é muito importante. Ele é muito importante. Ciúmes, né? O ciúmes, ele tem a ideia, às vezes, de eu ter uma falsa ilusão de que eu tenho propriedade sobre alguma coisa. Minha esposa, meu filho, meu carro, meu trabalho, minha posição no trabalho. E se alguém vem, eu fico com ciúmes, né? Não, sai de perto dela. Não, que isso? Quem que você pensa que é? Sabe, aquele senso de que eu sou dono e se alguém tenta, né, se eu tenho algum risco de perder, isso me deixa fora da caixa. O que é nosso, irmãos? Nós não temos poder de mexer num fio de cabelo nosso, mudar a cor, o tempo dele. A gente não tem poder. Então, irmão, que tem essa luta, pede sabedoria, trabalha com Deus sobre isso. Né? É difícil, mas cuida, luta. Isso é testemunho, irmão. Isso é testemunho. Autoritarismo, não, a minha esposa não pode fazer isso, o meu esposo não pode fazer aquilo, o meu filho não pode fazer isso ou aquilo, né? E às vezes, irmãos, aí aqui o meu enfoque aqui é relacionado a principalmente coisas de Deus, né? O meu filho não pode ir lá na escola bíblica, porque eu não quero que ele ande de ônibus e eu não vou levar ele. Minha esposa não pode ir lá na, na aula das mulheres, porque putz, eu não vou ficar aqui sozinho, eu vou ter que cozinhar para mim. Irmãos, a gente tem situações como essa, isso é autoritarismo, né? Cuidado, irmão, cuidado, cuidado, luta contra isso, né? As coisas de Deus em primeiro lugar, cuidado. Idolatria, irmãos, poxa, o meu dinheiro, o meu cargo, o meu trabalho, os meus bens, a minha família, depois Deus. Então, eu tenho né, uma devoção tão grande a tudo que eu construí, a minha história, sabe? Eu me vanglorio em contar a minha história. E cadê Deus? O mais importante, né, o centro de toda a sua história é Deus, né? Aquilo que nós estamos falando aqui sobre o mistério revelado, o ministério que nós estamos vivendo, o centro dele é Deus, Jesus. Que importa? Puxa, minha trajetória profissional, né? Não sei o quê. Esquece, irmão. Não é esse o foco. O foco é Deus, aquilo que Deus tem feito na sua vida, né? E aí, irmãos, Romanos 8, 1 e 2, a palavra de Deus fala: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você não é mais escravo do pecado, você não é escravo do pecado. Se você peca, se você trata esses temas e você ignora eles ou por alguma coisa, é por escolha sua. Não é mais porque
o pecado habita em mim e eu não posso fazer nada contra ele. Não, não é. Não é. Então, irmão, cuida do seu testemunho. É muito importante o nosso testemunho para os irmãos, o nosso testemunho para as pessoas que nós estamos falando de Cristo e o nosso testemunho dentro da nossa casa, para o nosso filho que está nos observando o tempo todo e aprendendo tudo que nós fazemos. Tá bom? Bom, irmãos, eu vou avançar para o próximo tema. E aqui eu quero... Deixa eu só ver se parou. Parou. E aqui eu só quero que os irmãos reflitam, tá? Pensem com carinho sobre esse tema, porque isso é o ministério que nós estamos vivendo na ECE em 2021, tá bom? Bom, vamos para o próximo tema, que está no externo, que é o agir. E aí o agir, puxa, esse aqui é legal. Vamos falar um pouquinho dele. Um irmão, por favor, poderia ler Marcos 16, 15, está aqui na tela, ou pode abrir sua Bíblia. E um outro irmão lê Efésios 5, 1 e 2, por favor. Disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Obrigado, pastor. Um irmão pode ler Efésios 5, 1 e 2, por favor? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Obrigado, minha irmã. Olha que especial aqui, irmãos. Então, há uma determinação aqui para nós, né? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Jesus falando aqui. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Não está falando o gentio, não está falando o povo judeu, não está falando... todas as pessoas preguem para o seu vizinho, preguem para o porteiro do seu prédio, preguem para o seu gestor na empresa, preguem para o motorista do ônibus, tendo a oportunidade, preguem. Lembre-se, pregar não é só falar, acabamos de ver isso daqui. Tenho muita vergonha, eu tenho muita dificuldade. Comece cuidando das suas atitudes, daquilo que você tem feito na sua empresa, daquilo que você tem feito no ônibus, daquilo que você tem feito. As pessoas estão te observando. Lembre-se sempre disso, né? E sejam imitadores de Deus, né? Olha o que Cristo fez aqui no nosso meio, olha como foi especial a vinda de Jesus. Ele mostrou para nós que era possível. Foi possível, né? Jesus teve todas as dificuldades que nós homens temos, né? E ele venceu. Então, é possível, irmãos. Vamos buscar isso, vamos fazer isso de forma intencional. E aí, algumas reflexões aqui, que é viver o evangelho. Nada além disso. Não é nada novo aqui, não tem nada diferente do que a gente está falando há anos e anos dentro da nossa caminhada, ou dias, independente do momento que você está seguindo aqui essa caminhada. Não importa o tempo, o que importa é o evangelho, é viver ele. Pregar sobre Jesus. Falar do evangelho, dar bom testemunho, convidar para a igreja. Irmãos, isso aqui é pregar sobre Jesus. Puxa, então eu só tenho que falar? Não. Eu tenho que dar bom testemunho. Eu preciso fazer isso. Porque senão não, entendeu? Não adianta eu falar da salvação, ir lá pegar a Bíblia e ficar lendo. Eu acho que isso é uma coisa super importante. É uma coisa importante. Só que não é só isso. Eu tenho que viver o evangelho. Porque senão eu só estou curtindo ali, tá legal, tá na onda, tá no momento, então, né? Ou estou com um problema pessoal, eu me aproximo porque agora eu estou precisando, estou me sentindo vazio, esvaziado, ou que eu não consigo nada, aí eu me encho tal, agora eu acho que eu posso tudo e eu já não preciso mais do evangelho. É ilusão, são ilusões que a gente passa pela nossa vida, né? Convide para a igreja. Poxa, mas a gente não está com o culto presencial. Irmãos, olha que bênção a ideia da gente fazer um videozinho e mandar para nossa família. Olha que especial que a Geni acabou de trazer para a gente como testemunho. Olha o que está acontecendo. Eu estou convidando para a minha igreja, para o meu meio. Eu mando um vídeo que veio da minha igreja, eu divulgo o culto online, o horário dele, a EBD, eu divulgo os eventos que estão acontecendo.
sabe? Isso é convidar para a nossa igreja, para as pessoas se sentirem acolhidas no momento de dificuldade e no momento que esteja tudo bem, né? Às vezes a gente tem a tendência de falar de Deus para aqueles que estão precisando, tá ali, a pessoa tá machucada. Amém por isso, mas não é só nessa condição. A gente tem que falar de Deus a todo momento, né? Às vezes a pessoa tá lá, acabou de ser promovida. Amém, irmão, que Deus abençoe a sua nova trajetória, né? Tudo tem uma conotação que a gente pode aplicar numa bênção do Senhor, né? Ou no tempo de Deus, ou no plano do Senhor. Precisamos estar atentos a isso. Amar o próximo. Ah, mas eu amo. Bruninho, Fica à vontade, desculpa Bru. interromper. Não, O fica à Marcos vontade. Auxílio levantou a mão. Eu só estava esperando você terminar a linha de raciocínio aqui de um tema para te avisar. Obrigado, Edu. Nada. Fica à vontade, Marcos, Marcos. quiser falar? Marcos? Não estamos te ouvindo. Ok, nós damos continuidade, Oi, Edu. Bruno. Oi? Oi, tudo bem? Opa, tudo bom, Marcos? Lembra que eu falei do livro que o meu tio tinha me dado, né? Eu não lembrava o nome. Quando você acabou de ler aqui agora, é Imitação de Cristo. O nome do livro é Imitação de Cristo. É um livrinho de orientações para você ter uma vida de santidade, buscar uma vida de santidade, de unção, de presença do Senhor. Então, o que eu queria falar era isso. Eu lembrei o nome do livro. Obrigado, meu irmão. Tá bom? Obrigado. É extremamente importante, irmãos. Precisamos imitar a Cristo. É o nosso modelo. A palavra está entregue a nós. Todos nós temos acesso hoje à palavra de Deus. Se eu não sei ler, tem áudio, eu consigo ouvir, né? Se eu tenho uma deficiência, não enxergo, tem Bíblia para esse público, né? Se eu não ouço, né, tem Bíblia para esse público. Todo modo, tem uma forma de eu acessar a palavra. O conhecer é um passo extremamente importante para que eu possa replicar e imitar a Cristo. Esse é o nosso maior desafio, né? Amar o próximo está totalmente conectado a nisso, né? O Flávio trouxe aqui para nós sobre orar. Poxa, às vezes vem aquele texto gigante lá no WhatsApp, eu falo, cara, eu não vou ler isso agora, não. E aí eu não leio agora porque, às vezes, sei lá, estou ocupado e tudo mais, mas também não leio depois. Como é que eu vou orar pelo meu irmão que está com dificuldade, que está pedindo oração, se eu nem paro para ouvir o que ele está fazendo? Eu estou amando esse próximo? Ah, mas isso é o meu ministério? Isso é falar de Jesus? Você nem sabe o que o irmão está pedindo, como é que você vai falar de Jesus para ele? Né? E às vezes ele está falando de outras pessoas, você não sabe o que está acontecendo, né? Você não parou para saber. Estar atento às necessidades. Isso aqui Bruno, Por favor, pode falar, só irmão. para colocar uma observação, né, nesse ponto da oração, de algo que eu faço, que para nunca esquecer, porque sempre que eu falo para alguém me pede oração e eu falo, eu vou orar por você, eu oro por ele. Porque às vezes a gente fala, não, eu vou orar por você, vai falando ao longo do dia, não, eu vou orar por você, e às vezes tem um blocão e você fala, nossa, por que eu tenho que orar? Então, eu tenho uma coisa assim para mim, que quando eu falo que eu vou orar para uma pessoa, eu fico com aquilo na minha cabeça e buscando a primeira oportunidade de orar. E se for um caso de necessidade contínua, aí tudo bem, a gente sempre coloca no nosso nas pessoas que a gente está orando, mas para não esquecer, porque acho que é muito ruim a gente falar, vou orar para você esquecer. Então, uma estratégia que eu faço é essa. Quando eu falo, eu vou orar por você sobre uma necessidade, sobre alguma circunstância, sobre uma entrevista de emprego, etc. Primeira oportunidade que eu tenho para dar uma parada e orar, eu faço isso. Essa é uma maneira que eu venho adotando faz um tempo, e aí eu não esqueço nunca de ninguém. Muito obrigado, irmão, pelo testemunho. E é importante, irmãos, quando a gente fala eu vou orar por você, é um compromisso que eu estou fazendo com aquela pessoa. Ah, mas ninguém está vendo. E qual que é o meu testemunho? O meu testemunho ele vai muito além daquilo que as pessoas estão vendo. O meu testemunho está naquilo que Deus está vendo em mim. Olha só como isso é importante. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que você fala e depois não faz. Né? Cuidado. Cuida disso. É importante.
estar atento às necessidades. Como é que está o meu irmão? Né? Poxa, eu não tenho intimidade com todo mundo e tudo mais, mas eu estou cumprindo meus deveres com a minha igreja, né? E aqui, irmãos, a gente não está falando só em necessidade financeira, às vezes a gente está falando em necessidade espiritual, às vezes a gente está falando em necessidade de relacionamento, vários, né? Isso aqui é abrangente, né? É o filho que não está bem, é o irmão que está passando por uma cirurgia, tudo. E eu fico, assim, apático a isso tudo que está acontecendo, e tá tudo bem, tá tudo bem, não é Covid, então tá tudo bem. Não é por aí não, irmãos. Tudo que a gente viveu até aqui, antes do Covid, continua normal, continua acontecendo. Irmãos lutando contra câncer, irmãos lutando contra problemas de diabetes, irmãos lutando com ensinar seus filhos nesse momento tão difícil da nossa sociedade, né? Onde tudo prega um monte de coisa estranha, esquisita. Isso está acontecendo. Você está atento a isso? Né? Você tá orando por isso? Você está se dispondo a ajudar um irmão, ainda que por distância, né? A orar sobre isso e a caminhar sobre isso? Você que está precisando disso, você está pedindo ajuda para o seu irmão? Né? Você está passando por essa situação, você está esperando alguém vir te procurar? E viver o evangelho, irmãos, não é ser o centro. Eu vou esperar alguém vir me chamar ou me procurar ou ver que eu estou com o rosto triste. Não é isso, irmãos. A nossa missão dentro do nosso ministério é estarmos atentos às nossas necessidades e às necessidades dos irmãos. Cuida disso. Isso é importante. Brunão, pode falar, tudo pastor. bem? Tudo jóia. Bruno, é só acrescentar, eu penso aí que em estar atento às necessidades, que penso que sempre é um trabalho nosso a questão da gente se exortar mutuamente em amor, né? Até na questão de a gente procurar a santidade. Se você vê seu irmão pecar, né? Se chegar até ele, falar sobre o pecado, tratar o pecado, isso também é um exercício. Ontem eu estava conversando muito com jovens sobre esse tema, que é a questão da gente ter o amor suficiente para com meu irmão até de chegar e falar sobre os pecados. Porque é justamente nesses relacionamentos onde nós temos a oportunidade de crescer, tanto aquele que exorta em amor, como aquele que recebe a exortação. Porque a exortação não é somente jogar na cara da pessoa e sair correndo. É você acompanhar, é você mostrar empatia, entender por que a pessoa está passando por isso e lembrá-la das verdades que nós estamos aprendendo no dia a dia. Só acrescentar isso aí a atender as necessidades também, tá bom? Perfeito, pastor. Obrigado por acrescentar. É um relacionamento, né? Isso é uma caminhada. E é uma caminhada que ela acontece com nossos irmãos. Isso é ministério, é o nosso ministério aqui que nós estamos pregando, né? Era o que Paulo estava fazendo aos Efésios. Era o cuidado que ele tinha, mandando a carta para saber como é que eles estavam, com as notícias que ele tinha, o que ele estava pensando sobre, o acompanhamento, né? Isso é o nosso papel hoje, irmãos. É uma responsabilidade nossa. O ouvir, nós falamos um pouco lá sobre o não ouvir, aqui é o ouvir. Então, é ouvir, é o estar atento. Às vezes você liga para o irmão fica 1 hora falando. Você fala, nossa, meu Deus, não estava preparado para essa 1 hora. Amém, não importa o nosso preparo, a gente se adequa. Se o irmão está precisando, vamos ouvir. Irmão, você que está precisando falar, procura alguém para conversar. De novo, irmãos, aqui é importante essa mão de via dupla. Isso é importante estarmos atentos. Não fique esperando as pessoas. Não sofra por isso, porque ninguém veio falar com você. Tem tanta coisa acontecendo que às vezes as pessoas não perceberam. E não é que é uma falha, né? É que as pessoas não perceberam. Então, traga isso, torna isso à tona. Chama as pessoas que você tem mais intimidade, chama a liderança, chama quem você quiser conversar e orar, o seu irmão ali na igreja, e conversa sobre, fala, desabafa. Isso com certeza vai te ajudar nos próximos passos para a superação do seu problema e para aquele que está ouvindo, para caminhar junto com esse irmão, né? Nós temos vários irmãos que testemunham que uma caminhada em oração, uma caminhada cristã entre irmãos é um relacionamento extremamente especial e que sempre traz frutos muito bons na vida individual das duas pessoas. Não é só aquele que está ouvindo, não é só aquele que está falando, na vida dos dois, né? Ou do grupo de trabalho.
Ô, Esteja Bruninho, disponível. Pode falar, Edu. até te cortando aí, desculpa. Mas sobre isso que você falou de ouvir, eu tenho um testemunho muito interessante da minha Ah, vida, né, em como Deus foi transformando isso. Eu nunca fui um cara de falar muito sobre as coisas que acontecem comigo e tudo mais, mas sempre ouvia nesse sentido que você comentou no começo da aula, né, de já estar pensando na resposta, já estar pensando ali no que falar. E depois que eu comecei a namorar com a Dani, ela sempre foi uma pessoa que falou muito, eu comecei a aprender, né? Deus começou a me ensinar ali por meio desse relacionamento a importância de você falar sobre aquilo que você está sentindo e sobre você ouvir plenamente a pessoa. E uma semana, uns dias atrás foi até engraçado, porque o Flávio chegou para mim e mandou uma mensagem dizendo que precisava falar comigo. Liguei para ele e tal, e aí era só uma situação de perguntar se eu podia ser o host da EBD nos próximos 2 domingos e tudo mais. Só que eu tava meio mal com algumas coisas que tinham acontecido aqui em casa e tal. E foi curioso, porque ele só perguntou pra mim se estava tudo bem. Como a gente sempre costuma fazer, né? Quando vai começar a conversar com uma pessoa, pergunta se tá tudo bem e tal. Eu falei, ó, cara, eu não tô muito legal, não. E o que era para ser uma ligação de uns 5, 10 minutos só para alinhar as coisas da EBD, acabou sendo uma ligação de quase 2 horas. Porque aí eu comecei a falar sobre o que eu estava sentindo, depois o Flávio me deu um conselho, me deu uma palavra ali e tal. E é um tempo que, assim, para mim que nunca fui de curtir muita ligação e nunca fui de falar muito, eu via como um tempo perdido. Via como um tempo que falava, caramba, e aí? Poxa, é um tempo que dava para ter mandado uma mensagem, dava para ter mandado um áudio, eu não precisava ter gastado ali na ligação. Mas hoje eu entendo que aquele tempo foi muito precioso para mim, foi muito precioso para o Flávio e me ajudou tanto quanto ajudou ele, né? Porque quando a gente escuta alguém, se dedica ali, dá o tempo para a pessoa, você não só está ajudando ela, mas você está sendo edificado também, né? Deus está atuando ali por meio das suas palavras, por meio da sua atitude, e ele está te edificando ali também. Então, era esse testemunho aí que eu tinha para dar, que a importância de ouvir é muito maior do que muitas vezes a gente acredita. Legal, Edu. Muito obrigado por compartilhar e por esse testemunho. Irmãos, é isso. É incrível, né? A forma com que, às vezes, um contato, uma coisa começa a conectar a outra, e aí ligando aqui o estar disponível, é isso, né? Às vezes eu me preparei ali para 5 minutos, mas eu vejo que a necessidade ela requer mais, eu vou mergulhar. Às vezes eu não posso naquele momento, eu falo, meu irmão, eu não consigo agora, mas vamos combinar um horário hoje à noite, eu te ligo e a gente conversa sobre isso. Eu vou orar agora à tarde por você e à noite a gente conversa melhor sobre isso. Tudo bem, né? Esteja atento, cuida. Tem um monte de coisa que está acontecendo, e tudo que a gente está falando aqui, irmão, é para você no seu individual, tá? Ah, mas na igreja eu não vejo, eu espero, lembre-se, irmão, muitas coisas acontecem, você não vai saber mesmo, né? E a gente não tem que ter essa pretensão de querer saber tudo o que está acontecendo. O importante é que Deus está soberano sobre todas as coisas, e amém por isso. Nossa comunidade continua aqui firme e forte, servindo a Deus, com a nossa plenitude dentro das nossas possibilidades do atual momento. E isso não quer dizer menos ou mais, isso quer dizer que às vezes é diferente, né? Então, estejam disponíveis, estejam atentos. Ô, Bruno, só Oi, uma coisinha que eu gostaria de falar sobre estar disponível, à que vontade, alguém. é uma condição para você ser discipulado, né? Às vezes você se aproxima de uma pessoa para tentar ver se ela quer ser discipulada, mas a pessoa nunca tem tempo. Ah, nunca pode, tem um monte de coisa, mas eu nunca está disponível. E ela acaba deixando de ser discipulada, né? Então, estar disponível é uma condição sine qua non para ser discipulado. Só isso que eu queria dizer. Perfeito, Alba. Posso fazer um complemento? À vontade, irmão. Rapidamente, no que a Alba falou, porque isso, às vezes a gente olha a palavra discipulado de uma forma negativa, mas é um equívoco, porque todos nós somos discípulos de Jesus. Todos nós somos discípulos e discipulamos. Isso daí faz parte da vida cristã e do modo que Cristo nos ensinou, né?
Isso que a Alba está falando é muito abençoador. O modelo da gente ensinar, de crescer no evangelho é o discipulado. Então, todos somos discípulos e a ideia é que nós sejamos capacitados para ser discipuladores também. Perfeito, meu irmão. Sim, um testemunho rápido aqui. Eu termino a aula e eu troco mensagem com o Flávio, eu troco mensagem com alguns irmãos para saber como é que tá, o que eu posso melhorar, o que eu posso aprimorar. Isso é o caminhar. Isso é estar aberto a ouvir. Eu não preciso esperar alguém vir falar para mim, falar, ó, Bruno, não tá legal, cara, ó, cuidado. Ó, isso que você falou, cuidado, cara, tá, né? Eu não preciso esperar alguém falar isso. Eu vou atrás para saber como é que as coisas estão. Irmãos vêm atrás para falar como é que estão. Eu estou aberto a isso. É uma jornada, é uma caminhada. Isso é o ministério. Tudo isso está linkado àquilo que eu estou fazendo para Deus, àquilo que eu estou falando de Deus e àquilo que eu estou vivendo em Deus. Né? Bruno, eu queria só complementar. À vontade, isso. Ontem a gente teve um encontro de mulheres, né? E a gente teve alguns testemunhos justamente disso, né? A gente teve aí o ano passado, a Vanita criou aí no Ministério de Mulheres, né, essa questão da oração em duplas, e a gente, de ter uma irmã de oração, né? E ontem a gente ouviu alguns testemunhos de pessoas que não se conhecem e que ainda assim estão abençoando e sendo abençoadas através desse ministério, né? Meu Deus, olha isso. O que eu queria colocar aqui é assim, o como é importante também para a igreja criar essas oportunidades, né? Porque é importante cada um individualmente, mas assim, a igreja como liderança pensar, né, em algumas atividades que a gente possa estar exercendo isso, né? A ideia dessa questão do vídeo de Páscoa é essa, olha que bênção, a Geni já está usando, mandando para um monte de... Né? Então, assim, nós indivíduos, membros, preocupados com isso, cada um, né, agindo, e a igreja criando essas ações para que a gente possa exercer isso. Porque tem algumas pessoas que são mais proativas, né? Outras já não são. Então, assim, eu estou muito feliz de ver a liderança da igreja fazendo e aceitando todas as oportunidades vamos dizer assim, as ações que os ministérios têm levado para que a gente possa cumprir essa missão, né? E ver também as pessoas participando. Então, eu acho que Deus está muito feliz com a nossa igreja nesse sentido. Amém, amém, Sueli. Obrigado pelo testemunho. E como é especial, né, irmãos? A gente vê pessoas que às vezes nem se conhecem pessoalmente, mas já com intimidade. É uma nova geração, é um novo momento que a gente está vivendo. E Deus está soberano sobre todas as coisas. Então, temos sim como a gente falar de Deus, como a gente testemunhar de Deus, mesmo numa pandemia, né? Convidar para o seu convívio é justamente isso que a gente acabou de falar, né? Estarmos abertos às pessoas entrarem no nosso convívio, no meu íntimo, fazer parte, conhecer a minha família, conhecer a minha casa. Eu lembro que o pastor Alexandre falava muito isso, né? Agora a gente está vivendo um momento de pandemia, não é tão simples assim, né? Mas tem pessoas que têm dificuldade com isso, de convidar as pessoas para irem na sua casa. E isso é uma abertura também, né? Eu tiro essa proteção, abro essa opção para a pessoa entrar na minha casa, eu interagir com ela. Isso é relacionamento, né? E aqui, irmãos, tudo isso no Agir, ele tem um monte de outras implicações de aprofundamento em cada tópico como esse. Acho que os irmãos trouxeram excelentes exemplos e testemunhos que mostram que o Agir, ele está acontecendo no nosso meio e ele é individual, né? Ele parte de cada um de nós, né? Seja no testemunho, seja na minha forma ativa de procurar conhecer a palavra de Deus e de estar próximo de Deus, e seja na forma com que eu falo de Deus para as pessoas, de como eu mostro Deus na minha vida para as pessoas. Isso que nós montamos aqui, irmãos, que nós queríamos nos aprofundar, e aí trazendo aqui para uma conclusão, está totalmente ligado ao mistério que foi revelado, ao ministério que Paulo trouxe ali para os gentios, e ao nosso ministério que nós estamos vivendo na IECI agora em 2021. Estejam atentos, tenham fé, irmãos, Deus é soberano sobre todas as coisas.
Não é Covid, não é desemprego, não é bem material, não é nada disso que pode, de alguma forma, estar competindo com Deus. Deus é soberano e tudo tem um plano, Deus está sobre todas as coisas. Converse com ele, se aproxime dele, peça sabedoria a ele de como você pode exercer o ministério que ele deu a você. E faça. Faça de uma forma mostrando através da sua vida, faça de uma forma falando da palavra de Deus e faça, né, com todo o cuidado e carinho, buscando uma intimidade com Deus e tendo fé. Tenha fé, irmão. Não é um resultado ruim ou um resultado que talvez você ache que não deu certo, que vai abalar a sua fé, que vai abalar o seu ministério. Lembre-se, o tempo de Deus ele é perfeito e todas as coisas trabalham no tempo dele. Então, para a gente encerrar, Efésios 3, 10, 12, que nós começamos recapitulando, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, mediante você, meu irmão, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Pela fé, mediante o sacrifício de Cristo Jesus, através da igreja, o plano de Deus torna-se conhecido a todos os povos. Amém por isso, irmãos. Muito obrigado por esse tempo com vocês. Fico à disposição, alguém precisar, as respostas que eu não souber, a gente com certeza caminha juntos. E desejo a todos uma excelente manhã, uma excelente semana na presença do Senhor Jesus, para que a gente possa passar por tudo que a gente está passando juntos e com o poder de Deus envolto aí com a gente, no nosso coração. Amém?